Então, para fazer a linha do tempo de um ano, e aqui no caso estamos fazendo um exemplo, primeiro você pega os arcanos maiores, embaralha, aí corta uma vez, aí você abre em leque e faz as perguntas para montar o método. Então, em geral, eu falo assim, bom, agora eu vou fazer umas perguntas e você não vai responder. Para cada pergunta, eu vou tirar uma carta para o tarô responder para você. Essas perguntas, na realidade, são para montar o método. E depois que eu terminar de abrir o jogo todo, é que eu vou interpretar. Quando eu falar em passado, eu estou falando 6 meses atrás, de 6 meses para cá, e futuro, os próximos 6 meses. Aí eu abro as cartas em leque, aí cada um tem um jeito. Agora, esse dedo é o dedo mais sensível. Então, você pode basear por eles aqui, né? Pelo dedo. Ou então, não sei, você vai pela intuição qual a carta que você quer. Então, a primeira pergunta é quem é você agora? Aí a segunda, para onde você vai? Aí, o que aconteceu no passado? O que está acontecendo no presente? E o que vai ser no futuro? Então, aí eu tirei todos os arcanos maiores, aonde acabou a última carta do montinho que sobrou, aí essa daqui é o corte, eu vou guardar, é o resumo do jogo. Aí eu pego os arcanos menores, vou embaralhar os arcanos menores. Aí, no caso do jogo pequeno, eu corto uma vez. A mão esquerda é para o lado, para os arcanos maiores, os arcanos menores é com a mão direita. Aí você também vai cortar uma vez, e aí eu vou dividir em 3 partes esse bloco. Um bloco para o futuro, aqui no caso, bloco para o passado, um para o presente. Essa ordem você dá o que você quiser. Você pode começar a dar por passado, presente, independente. Hoje eu comecei ali pelo futuro. Aí depois você vai pegar o bloco do passado, abrir em leque, e aí aqui eu vou tirar 4 cartas para explicar como começou essa situação para você. Então, o passado. Então, eu vou colocando aqui numa meia-lua, eu vou colocar em sequência as 4 cartas. Aí eu fecho um monte, a última carta do monte, ela vai ser o corte. Coloco aqui. Aí eu vou pegar o bloco do presente, abrir em leque, aí eu vou tirar 4 cartas para o presente, também colocando na sequência 4 cartas para o presente. Fecho um monte, o que sobrou eu corte. Aí o último monte, o que vai ser no futuro? Abre o leque, tira 4 cartas para o futuro. Também na sequência. Fecho um monte, o corte do futuro, e aí eu coloco o corte geral dos arcanos maiores aqui. Aí eu gosto de arrumar direitinho, de uma forma simétrica. Por quê? Porque se você coloca sempre igual, aí depois, no futuro, você vai acostumar com os olhos, com as etapas. Então, fica mais fácil de você depois estabelecer as associações. Você tem a visão mais completa do jogo. Então, deixar sempre numa ordenação, num layout, né? Que conhecido, igual, porque aí isso vai facilitar para você depois fazer as associações entre as cartas. Aí, assim, o dia de hoje é aqui. Então, hoje é dia 8. Hoje é dia 8 de junho. Então, dia 8 de junho está aqui.
Então, daí a gente vai colocar aqui os meses. Então, como nós estamos em junho, né? O junho já começou, então eu vou colocar aqui porque estamos no começo de junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, ele vai para o comecinho de dezembro. Depois aqui para trás, né? Maio. Por que o passado? Porque se você... o futuro, ele começou no passado. Então, se você... A pessoa pergunta, eu estou fazendo entrevistas para uma empresa. E será que eu vou entrar nessa empresa ou não? Então, aí você vê, quanto tempo faz que você começou a empresa? As entrevistas. 3 meses atrás. Então, aí você olha lá 3 meses atrás e vê o que era aquela carta 3 meses atrás. Então, conforme o que era aquela carta, já vai te responder se aquilo é, né, já é o início de um trabalho novo, se já é, ou é só uma oportunidade, né, ou é uma oportunidade, sei lá, para você definir o seu currículo, mas então vai ter várias coisas que que a carta vai mostrar daquela época. E então aí com isso você pode interpretar ou o tipo de emprego ou até dar resposta para a pessoa, porque se naquele momento que ela falou que fez a entrevista apareceu um rei, quer dizer que aquela entrevista já foi o primeiro passo de uma nova etapa que está acontecendo com ela. Então, aí a resposta, por exemplo, seria positiva. Então, o passado é muito importante para você poder identificar as coisas do futuro, porque senão só ver o futuro, você não tem as referências do passado. E então, fica mais difícil de você fazer as previsões. Bom, então assim, depois que eu monto o jogo e coloco os meses, aí primeira coisa é explicar para a pessoa o que é que você vai fazer. Então eu falo, né? Bom, agora eu vou fazer uma leitura geral desse período que eu coloquei aqui. E essa primeira leitura é uma leitura geral. Eu não vou me referir a nenhum assunto específico, mas conforme eu for lendo, eu vou dizendo a época que eu estou me referindo, para você poder associar as coisas que aconteceram, o que você está planejando com o que eu estou falando. Agora, na hora que eu falar, logo você vai identificar com alguma coisa, ou afetiva, ou profissional, mas não é porque você identificou aquilo que que eu estou falando só sobre aquilo. Aquelas mesmas cartas, elas vão poder se encaixar em outras situações também. Por isso que eu gosto de gravar e recomendo que você escute isso, pelo menos no mínimo daqui um mês e pouco, porque você vai ver que tem coisas que eu falo nessa leitura geral que você na hora nem escutou, porque começou a pensar em outra coisa. Então, principalmente essa primeira leitura, é interessante ouvir várias vezes, porque cada vez você vai encaixar coisas diferentes nela. Uma outra coisa que eu gosto de falar na primeira consulta é em relação ao tempo. Eu coloco aqui o tempo até bem preciso, né? De 8 a 8 cada mês, porque hoje é dia 8 de junho, está aqui bem no centro do jogo. A carta vai abranger um mês. Então, vai de 8 a 8, de 8 de junho a 8 de julho, a 8 de agosto. O jogo vai terminar dia 8 de dezembro e vai começar dia 8 de dezembro do mês anterior. Agora, tem muitas coisas que vai bater direitinho, mas tem outras que não. Por exemplo, como eu falei, a entrevista de um trabalho pode estar marcada já com o rei de paus, mas não necessariamente a pessoa vai começar a trabalhar naquele período. Ela pode começar a entrevista em março, abril, mas começar a trabalhar só em julho, agosto, porque o processo de seleção deles é demorado. Então, mas o rei de paus, que já marca um emprego novo, pode estar saindo já na entrevista.
Então, você pode ter a previsão, com o Rei de Paus vai se iniciar um trabalho novo, mas podia ser só entrevista e o trabalho mesmo novo começar uns meses depois. Então, isso dá essa impressão, às vezes, que tem coisas que demoram mais tempo para acontecer, porque elas estão marcadas no jogo já, mas elas talvez para concretizar aquilo e se desenrolar pode demorar mais tempo. Bom, então, mais ou menos essas coisas eu gosto de explicar antes do jogo. Aí eu falo, né? Primeiro eu começo a ler pelo tema do jogo, que são as cartas do centro, e depois eu vou para os detalhes, que são os arcanos menores. E depois que eu terminar de ler, aí eu abro para perguntas, aí a pessoa pode perguntar o que ela quiser. Bom, então agora vou começar essa leitura. Então, assim, em geral, eu começo a ler pela carta mais forte do jogo. Tá certo que para vocês vai demorar um pouco para identificar qual é a carta mais forte do jogo. Mas aqui nesse jogo, por exemplo, a carta mais forte é a carta do eremita, porque o eremita é uma carta muito demorada. Ela começa, no caso, 3 anos atrás. Então, sempre que você vai falar, sempre que você tem um eremita no jogo, é melhor começar por ele, porque ele é o mais passado do jogo, é aquilo que está mostrando uma coisa que já aconteceu num tempo atrás e que foi a partir daí você começou um ciclo novo. Outra carta forte, no caso, é a carta 22, porque a carta 22 ela fala do fecho de um ciclo de 7 anos. Então, de novo, é uma carta que fala de um período atrás. Agora, o 9 é mais forte porque ele trouxe mudanças na vida da pessoa que estão influenciando no momento, enquanto que a 22 é a conclusão de um período. Então, ela é forte, mas não tanto quanto a carta 9. Muitas vezes eu acabo usando arcanos menores para ajudar quando eu estiver explicando o tema do jogo. No caso, vocês vão ver, eu vou usar o As de Espadas, porque então aí de novo, quais são as cartas importantes dos arcanos menores? Principalmente os ases, que aqui no caso ela tem 2 ases, o as de espadas e o as de ouro, e os reis. No caso, ela não tem nenhum rei. Agora, outra coisa importante são as cartas de mudança, que ela tem várias aqui. Tem em janeiro, fevereiro, novembro, dezembro. O as de ouro também é uma carta de mudança, como também a 22. Então, essas cartas também são importantes e muitas vezes, quando eu estou descrevendo o tema do jogo, eu acabo falando um pouco sobre essas cartas também. Bom, aqui hoje eu vou tentar apontar ao máximo qual a carta que eu estou me referindo quando eu leio o jogo. Então, assim, essa carta diz o seguinte, que há 3 anos atrás, você vinha se sentindo meio perdida, como se falasse, nossa, perdi a direção, não sei direito para onde eu vou, porque eu estou fazendo um monte de coisa que eu não gosto, que eu não dou valor, parece que eu perdi o meu lugar. Cadê minha turma? Então, aí, há 3 anos atrás, você percebeu que você estava fazendo coisas que não faziam muito sentido para você, e você começou a buscar um novo sentido para a sua vida. Então, assim, tirando o que você não gosta, você foi buscando guardar numa pilha as coisas que você dá valor, aquilo que você gosta, que você sente que é importante, que você não abre mão, que é importante para você e para os outros também, que você sabe fazer bem, que isso é a sua especialidade. Então, assim, você veio encontrando elementos que são essenciais para você, tanto a nível daquilo que você gosta e valoriza, como aquilo que você é capaz de fazer para os outros também, coisas que você se orgulharia de estar fazendo.
Então, encontrando essas pedras, você também pode começar a iluminar pessoas, atividades que se identificam com você. Aí você tem aqui a 74, que é a oferenda, e a amizade, falando pessoas que se identificam muito com você, que vieram confirmando as suas ideias. Pessoas que você diz assim, poxa, eu sempre me achei meio maluca por ter essas ideias, mas agora eu encontrei pessoas que pensam como eu penso, então, e elas não são assim tão malucas, então acho que não é tão maluquice o que eu penso. Então, você passou a aceitar mais a si mesma e, principalmente de um ano e meio para cá, encontrar pessoas, atividades que você se identifica muito e que vieram confirmando que você realmente encontrou aquela luz no fundo do túnel que você estava buscando. Então, tendo essas confirmações, você veio percebendo, olha, um ciclo então se fechou. Tudo que eu estava querendo fazer nas situações que eu estou vivendo já há 7 anos, eu já fiz. Então, essas descobertas de uma situações que você se identifica mais, vieram ajudando você a perceber que você não depende de nada, de ninguém, que aquela estrutura que você criou no passado já não estava mais satisfazendo, ao contrário, estava te prendendo, e que você não tinha mais, não tem mais nada para fazer naquela ilha que você vem vivendo. Então, você, no momento, você encontrou um novo sentido de vida, mas se sente desorientada, porque você sabe muito bem o que você não quer mais, mas você não sabe muito bem como ir para frente, porque você vem descobrindo que você tem valor, que as suas capacidades, que os seus objetivos são justos. Você vem com esse novo sentido de vida, você vem autoafirmando as suas capacidades, as suas especialidades, os seus ideais, os seus, vamos dizer, objetivos de vida, e confirmando que você não precisa ser aquela amarelinha que você estava tentando ser, porque na realidade você é roxinha. Então, ter a confirmação das suas ideias está mostrando que você estava no ambiente errado, estava com a turma errada. E naquela turma que você estava tentando ser algo que você não é, porque você achava que tinha que ser daquele jeito. Mas agora você está vendo, não, na realidade eu não, eu não preciso ser daquele jeito, porque o mundo não é dos amarelinhos, o mundo é de quem se destaca, é de quem consegue usar os dons que tem. E eu tenho muitas coisas que me diferenciam, que agora eu estou vendo que eu posso tirar vantagem. Então, você vem dando mais valor a si mesmo e dizendo, olha, agora nesse ciclo, no novo ciclo, eu quero colocar como prioridade a realização dos meus objetivos, das minhas capacidades, dos meus ideais, da minha ideologia. Então, você está assumindo a sua direção, a sua função. E a programação é sair da sombra. É agora poder estar aceitando o desafio de usar tudo que você tem melhor com as pessoas que você se identifica, e assim você vai conseguir eliminar aqueles obstáculos, rompendo esse ciclo, e então consolidando essa mudança que você já começou desde janeiro, fevereiro, mas que a partir de novembro, dezembro, vai poder se realizar. Faz sentido? Faz muito sentido, faz muito sentido. Então, aí depois que eu leio o tema do jogo, aí eu vou ler os detalhes. Quando eu vou ler os detalhes, aí eu já vou. Eu continuo usando os arcanos maiores. Né? Vocês viram que aqui eu fui apontando os arcanos menores que eu fui usando no meio do caminho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando eu começo a ler os detalhes, que seriam os arcanos menores, eu já, lógico, que começo com os arcanos maiores, que estão relacionados com esse período, que no caso vai ser o quem eu sou,
e a carta do passado. Então, aqui, né, eu vou dizer, bom, do ano passado para cá, você vem tendo muitas descobertas. Você vem descobrindo coisas muito importantes, não só a respeito de você, como pessoas que se identificam, atividades, você veio mostrando o seu conhecimento e veio se autoafirmando com isso. Desculpa, o telefone falou sozinho ali. Então, do ano passado para cá, você vem revelando coisas muito importantes a respeito de você e veio usando certos conhecimentos e se autoafirmou. Então, você percebeu o quão importante, o quão valioso é o conhecimento que você tem, o seu saber. Então, essas confirmações ajudaram você a perceber que você não depende de nada e de ninguém e que, muito pelo contrário, aquela estrutura que você construiu ou que você usou no passado já estava te impedindo até de crescer. Então, as revelações aconteceram, como também rupturas. E nessas rupturas você viu, não, mas eu tenho nas mãos o tear e os fios, eu posso tecer a minha estrutura. Então, tecendo essa estrutura e ciente de que você é capaz de criar uma situação confortável, você se permitiu retomar coisas importantes do seu passado. E em janeiro, fevereiro, aconteceram situações aparentemente casuais, mas que ajudaram você a ligar tudo que você fez no passado com as coisas que você sempre quis fazer. Então você viu, nossa, a minha vida está muito mais conectado, tudo que eu fiz, do que eu até imaginava. E eu estou muito mais próxima de realizar o que eu desejava. Então, tendo uma segurança maior e uma confirmação maior das suas capacidades, tendo mais confiança no seu conhecimento, você conseguiu se abrir para poder retomar esse passado. E surgiram oportunidades que ajudaram você, então, em fevereiro, mudar as suas prioridades e dizer, bom, agora está claro que uma missão, uma etapa da minha vida e obrigações eu cumpri. Não devo nada a ninguém. Agora eu posso realizar mudanças e com as oportunidades que surgiram, eu posso renascer para o início de uma nova etapa, colocando agora o meu conhecimento como prioridade na minha ação, na minha função. Então, se agora eu fui valorizada, que é 68, então agora eu posso colocar como prioridade o desenvolvimento dos meus objetivos. Então, eu tenho valor, eu sou útil, o que eu faço é muito útil para os outros também. Então, agora eu mereço me dedicar só às coisas que me interessam. Então, com isso, você ganhou confiança de que um ciclo se fechou e que agora você quer exercer essa missão. Você quer exercer essas atividades dentro desses objetivos que você tem. Então, é como se falasse, agora eu posso me colocar à disposição de mim mesmo. Agora eu posso colocar os meus objetivos, os meus desejos, as minhas capacidades em primeiro plano. Eu não devo nada a ninguém e, ao contrário, agora eu posso me dedicar às coisas que eu acredito. Então, você vem abrindo mão daquela estrutura antiga e já dando os primeiros passos na construção de uma estrutura própria. Com essas mudanças em fevereiro, a partir de março, você pôde
colocar-se à disposição de você mesma. E em abril você conquistou aquele equilíbrio, aquela base onde você se sentiu mais segura. E falando, bom, se eu tenho essa base, então agora eu posso ir além. Agora eu posso ter um tempero maior. Agora, a conquista dessa base, dessa estabilidade, é para você uma conquista muito importante, que é a prova de que você superou aqueles problemas, que você não precisa mais ter aqueles preconceitos, que você não é aquilo que você se criticava tanto ou se exigia tanto. E você está vendo, eu cumpri, paguei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não devo nada a ninguém. Então, agora eu posso colocar, passar a me dedicar às coisas que eu realmente acredito. Porque até agora você acabava colocando o que você achava que devia ser em primeiro plano, não aquilo que você queria ser. Sempre fazendo muito, cuidando do outro, preocupada em satisfazer o que os outros esperavam de você, e agora é como se falasse, eu também tenho direito. Eu também tenho o direito de me realizar, eu também tenho meus problemas, eu tenho o direito de colocar os meus objetivos e os meus problemas em primeiro plano. Então, assim, você está se libertando daquelas amarras. E a partir de junho agora, você vai aceitar o desafio de utilizar tudo isso que você tem de melhor em situações que você sente que vale a pena. Então, você vai estar lutando para realizar os seus objetivos. E você vai estar com pessoas que se identificam muito com você e que te compreendem e ajudam você a entender o que está acontecendo. Assim, com essa compreensão e com aceitação, você vai eliminar ainda mais todos aqueles obstáculos e aqueles problemas, aquelas críticas que faziam com que você não acreditasse em você mesma. Então, é agora, na realidade, com a carta 3 aqui, um período de reorganização da sua vida. Porque agora é como se você falasse, espera lá, agora eu descobri o valor de saberes que eu tenho que antes eu não estava valorizando. Então, agora eu quero combinar tudo que eu tenho de uma forma diferente. Porque se isso que eu faço, ou isso que eu sei, é legal, é importante também, é útil, então agora eu quero juntar isso com aquelas outras coisas que eu já fazia. Então aí você vai estar com a carta 3 reorganizando a sua vida no sentido de ver, bom, eu agora quero ver o que eu tenho de capacidades, saberes, conhecimentos, habilidades, sonhos, ideais, projetos, e o que eu já fiz, o que eu não fiz, e você vai estar querendo combinar as coisas diferentes para poder se expandir. E também você vai querer combinar melhor o que você tem com as oportunidades que estão ao seu redor também, para tramar como uma nova rede de relações, uma nova network. Agora, a partir de junho, você está assumindo o desafio de usar tudo isso que você tem de melhor, de usar também a sua compreensão, a sua capacidade de percepção, de cuidar do outro, de perceber o outro, podendo então aí sair da sombra, porque usando as suas capacidades, você vai conseguir eliminar esses preconceitos que você tinha de você, podendo, a partir de setembro, outubro, realizar mudanças, romper aqueles laços com aquelas pessoas, aquelas situações que você já vive há 7 anos ou mais, mas que agora você já pode romper, abrindo então caminhos novos para aproveitar melhor tudo isso que você tem. E até aquelas coisas que foram consideradas defeitos, problemas, agora são vantagens, são qualidades. Então, em novembro, dezembro, aí você consegue consolidar essa mudança, porque você mudou, você não quer nada do passado,
e agora você quer concretizar essas mudanças que já vieram acontecendo em fevereiro, março, mas que em novembro, dezembro se consolidam. Então, aqui vocês veem aqui descobertas importantes que estão trazendo mudanças, a quebra de uma estrutura antiga, o fecho de um ciclo, e a carta 12 não está aqui, mas de uma certa forma, ela está implícita, porque ela está dizendo agora você está invertendo os seus valores. Tudo aquilo que era muito importante está deixando de ser. E coisas que você nunca pôde dar importância, agora você está dando. Então, a carta 12, ela está representada aqui pelo As de Espadas. Também pela 62, falando que você está se libertando dessa pressão, dos preconceitos que você tinha de você, e agora se permitindo ser mais você, usar melhor o seu saber, a sua sabedoria, né? E aí você falou do tarô, agora você vê aqui, tem várias, a carta 74 fala do cuidador, fala da sensibilidade, da mediunidade. A carta 67 também fala da mediunidade, fala da psicologia, da capacidade de lidar com as pessoas. A 29, a domesticidade, ela também fala da mediunidade e fala da capacidade de lidar com os elementais. Então, com flores, os florais de Bach, as ervas, os chás, as pedras, a cura de animais, a massagem, o Feng Shui, o Reiki, tudo isso pode estar também na carta 29. Então, você vê aqui, e também aqui falando, né, a 18 e a 8, fala bem das bruxas que foram queimadas, né? Então, agora tenho medo de estar inapropriada, né? Os amarelinhos não têm essa sensibilidade, mas eu sou roxinha, e o roxinho tem toda essa sensibilidade. Então, a autoafirmação da própria sensibilidade, você, né, passou a acreditar mais na sua sabedoria e perceber a importância de usar isso, né? Isso não é bom só para mim, é bom para os outros também. As pessoas também precisam da minha capacidade de compreender, que é a 67. Então, você vê aqui eu assumindo um pouco, nascendo uma bruxa, né? Não é nascendo uma estrela, nascendo uma bruxa. Não que nasceu agora, né? Que já tinha nascido faz tempo, ela só está agora saindo da sombra. É verdade, é verdade.